Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das Leis Morais. Hoje vamos continuar estudando o capítulo 8 da Lei do Progresso. E, em particular, nós vamos estudar o item 4, Civilização, que vai das questões 790 a 793. Nossas reflexões começam então com a questão 790, e Kardec pergunta aos espíritos: é um progresso a civilização, ou, como entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Aqui os espíritos nos ensinam que a civilização é o estágio avançado de uma sociedade humana que progrediu, ou seja, um estado bastante superior ao estado de natureza, por exemplo, considerado sob o aspecto da evolução intelecto-moral. Nesse sentido, todas as pessoas que constituem esta civilização já passaram por uma evolução, porém de forma incompleta. Então, a metáfora usada pelos espíritos de que o homem não passa subitamente da infância à madureza caracteriza bem esta incompletude do progresso. A humanidade, que saiu do estado de natureza ao da civilização, passando pela selvageria, pela barbárie, para chegar no estágio atual que nós estamos, nessa civilização, pode-se considerar que ainda não está completa, não alcançou seu amadurecimento espiritual. Então, o desenvolvimento, por quê? O desenvolvimento intelectual ainda é muito maior do que o desenvolvimento moral. Os homens ainda vivem muito mais a vida na sua natureza animal, apego às situações físicas, materiais, do que, na realidade, a sua natureza espiritual. Então, quando os homens se desenvolverem moralmente em conformidade com o desenvolvimento intelectual, nós vamos então, a humanidade vai entrar num período de maior matureza, de uma civilização melhor, poderíamos dizer assim. Kardec então continua perguntando nesta questão 790A. Ele pergunta aos espíritos: será racional condenar-se à civilização? Condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Alguns pensadores, como nós vimos, acham que o estado de natureza, se o homem estivesse no estado da natureza, ele seria mais feliz. E evocavam então a ideia de retorno a este estado para que a felicidade fosse maior, não é isso? Mas o progresso é a lei de Deus. Não tem jeito de voltar ao estado de natureza. E a interação entre os homens, formando assim a sociedade, também é uma lei divina, de modo que, se eles estiverem reunidos em sociedades, também possam uns desenvolver aos outros, ajudar no processo de desenvolvimento. Portanto, a civilização, mas é a própria força dos costumes cada vez melhores, das interações na sociedade, é que formam, na realidade, então a civilização. Não só isso, mas a cultura e assim por diante. Então não é condenar a civilização. Não há que condenar. A sociedade, a civilização não são realmente entidades, não são coisas que existem para nós chegarmos lá. É aquilo que nós formamos. São formadas por todos os homens, por todas as pessoas que vão progredindo. E à medida que vão progredindo, elas vão se tornando também melhores. O problema está, então, no abuso, no avanço intelectual que os homens fazem e no desrespeito à lei divina e natural. O mesmo avanço intelectual que deveria proporcionar uma ideia melhor desta lei divina e natural, coisa que o faz, mas pelo seu livre-arbítrio o homem desrespeita esta lei e por isso esta situação como nós vemos na civilização atual.
Não há como recuar também, voltar ao passado, ao estado de natureza, né? Ou estado de selvageria, de barbárie, isso não tem mais cabimento. Os homens avançam em seu desenvolvimento, a humanidade progride, porém ainda rebeldes à lei divina. Os homens produzem o mal, com seu orgulho, com seu egoísmo, com a sua cobiça, com seus vícios morais. É por isso que ainda continuamos neste estado de não uma felicidade maior, mas de conquista, aos poucos, desta própria felicidade, de uma sociedade cada vez mais justa. Né? Continua Kardec perguntando então aos espíritos: apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode surgir antes da flor. Aqui Kardec então quer saber se os males produzidos pela civilização desaparecerão um dia. Na realidade, como nós já dissemos, a civilização não é uma entidade. Então não é a civilização que produz os males, são os homens. E os espíritos afirmam que sim. Todavia é necessário que então cada criatura, cada indivíduo se desenvolva moralmente, desenvolvendo a própria sociedade e, consequentemente, a civilização. Isso dependerá do esforço de cada um. Há em tudo uma sequência, um encadeamento de vida, de evolução. Daí aquela metáfora que os espíritos trazem, primeiramente a flor e depois o fruto. Jesus já deixava claro que tudo evolui em seu tempo. No capítulo 4, versículo 28 do Evangelho de Marcos, ele diz assim: porque a terra por si mesma frutifica. Ou seja, há um esforço pessoal na evolução intelecto-moral. Primeiro a erva, a infância, depois a espiga, o crescimento intelectual e, por último, o grão cheio na espiga, o desenvolvimento moral, uma civilização mais justa. Nesse ponto teremos realmente uma civilização onde os homens se ajustarão ao cumprimento da lei divina, da lei de Deus. Kardec continua, então, na questão 792. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão prontos, nem dispostos a alcançá-lo. Vejamos que aqui os espíritos levantam dois pontos interessantes, mostrando que não há saltos, que o imediatamente depende dos indivíduos e por isso não se dá assim. O primeiro ponto é que ainda os homens não estão prontos, ou seja, primeiramente é necessário este desenvolvimento intelectual como nós estamos estudando, e que deve ser realizado. E os homens, apesar da cultura atual estar desenvolvida, a compreensão das leis naturais precisa ser melhor entendida, melhor assimilada por indivíduo, para que ela possa ser aplicada. A segunda condição é que a disposição, que cada um deve ter essa disposição de aplicar este saber, este conhecimento, o que depende, então, do esforço e da vontade de cada indivíduo, da disposição de cada indivíduo de praticar o bem, de vencer a inércia causada pelo egoísmo, na incredulidade, por exemplo, oriunda também do orgulho, essa incredulidade, e da injustiça causada pela cobiça. Então, essas condições devem ser vencidas pelos homens, esses vícios morais devem ser vencidos pelos homens, que é essa condição de aplicar este saber, este conhecimento da lei divina em si mesmo. Kardec continua nesta questão na letra A. Não será porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo,
de uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Aqui os espíritos então lembram que há um tempo para tudo, que o desenvolvimento intelectual precede o desenvolvimento moral. Assim, com este desenvolvimento mais intelectual, ele cria novas necessidades conforme vai experimentando aí o conforto, a tecnologia, os prazeres que o mundo traz, né, que o mundo oferece, apegando-se ainda muito mais, às vezes, à vida material. Então, de onde surgem estas paixões, esses vícios, né, que o indivíduo tem, inclusive este apego mesmo às situações materiais, esquecendo da sua verdadeira essência, que é o espírito imortal. Mas o progresso intelectual também engendra o progresso moral. É consequência, o progresso moral, deste desenvolvimento da inteligência, pois o homem vai compreendendo bem o bem e o mal de uma melhor forma, vai distinguindo de uma melhor forma, vai tendo percepções maiores desta capacidade de discernir entre o bem e o mal, o que traz então, se o indivíduo, né, utiliza o bem, traz uma felicidade real, ou se utiliza mal, um certo sofrimento, que vai fazer ele repensar nessas suas escolhas, nessas suas vivências, né? E assim torna-se, pelas suas escolhas, responsável pela sua felicidade ou pela sua infelicidade. Então, antes que se desenvolva moralmente, os frutos não poderão ser perfeitos. Aquilo que ele traz não poderá ser perfeito. A sua geração de ideias, de conceitos, não poderá ser perfeita. Por exemplo, as leis, seus costumes, sua organização, ainda serão contaminados, né, pelas paixões humanas, pelo egoísmo, por aquilo que nós já conhecemos muito bem, né, pelos interesses pessoais. Kardec então pergunta aos espíritos, na questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantado porque tendes feito grandes descobertas e obtidas maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Veja que pergunta, né, que Kardec coloca, como podemos reconhecer esta civilização completa e este grande esclarecimento dos espíritos, né, sobre como deve ser uma civilização realmente completa, e é aquilo que nós até mesmo anelamos. Muitas vezes nós pensamos, nós nos maravilhamos com as conquistas humanas na área da tecnologia, das ciências, da comunicação, por exemplo, né? Das nossas residências, do tipo de residência que nós já temos hoje. Nós estamos aí num processo de quase que de impressão das coisas, impressão no sentido de imprimir, impressoras 3D que é capaz de imprimir peças, capaz de imprimir uma série de objetos e, quem sabe, daqui a pouco impressões maiores, como, por exemplo, uma própria residência, evitando tanto o trabalho braçal. Nós estamos, assim, muito felizes com essas conquistas. As nossas vestimentas, né, são muito superiores daquelas que os nossos selvagens vestiam, e nós achamos que estamos ainda muito evoluídos. Realmente, se compararmos a evolução intelectual com a deles, nós estamos bastante adiantados. Mas, por outro lado, nós observamos em quase todo mundo
e principalmente nas grandes metrópoles, que esse desenvolvimento material mais assintoso, onde se apresenta mais retumbante, mais assintoso, né? Nós temos aí o medo, as grades das portas, janelas, o crescimento dos vícios físicos e morais de toda a natureza, a violência doméstica, a violência do lado de fora, a violência em todos os lugares, né? E aí nós vamos perguntar, é isso a civilização? E os espíritos dizem que não, que somente haverá perfeita civilização quando não mais tivermos imperando, né, os nossos interesses pessoais, o materialismo que ainda exacerba mais as paixões, que faz com que a gente viva mais exclusivamente a vida de hoje, de agora, o gozo da vida de agora, né? E assim também volta aqueles velhos vícios que andamos sempre falando, o egoísmo, o orgulho, são essas duas grandes chagas da humanidade. Quando vivemos como irmãos, num ambiente de confiança, de cooperação, de harmonia, quando em nossas relações nós nos quando em nossas relações nos integrarmos de forma que a prática da caridade seja o nosso modo de viver, a vida pública, a vida privada, dentro dos lares, isto é, quando a moral do Cristo estiver sendo praticada pelos homens, onde quer que estejamos, onde quer que nós nos encontremos, aí sim nós vamos ter uma civilização. Até lá estamos caminhando, nesta primeira fase, neste primeiro passo, no desenvolvimento da compreensão, do conhecimento, a compreensão da lei de justiça, na lei de amor, de caridade. Esta é a compreensão, a ideia, não é isso? Agora, quando nós realmente colocarmos essas ideias em práticas, aí nós seremos homens de bem, estaremos sobre aquela condição de uma civilização melhor. Para isso se faz necessários decretos humanos? Não. Não são os decretos humanos que vão impor a caridade, que vão impor esta prática das virtudes nos indivíduos. Mas o exercício das virtudes é que faz com que se modifiquem as leis humanas, se modifiquem as leis sociais, as relações sociais. Então é preciso que cada um de nós, né, façamos aí, nos esforcemos por dominar as nossas más paixões e conquistarmos as virtudes cristãs. Kardec encerra esse item com um excelente comentário. Diz ele para nós: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. Então vejamos aqui aquilo que nós, Kardec já comenta aqui, aquilo que nós já estávamos refletindo anteriormente, não é isso? O progresso intelectual, que é esta primeira fase, ele constitui realmente um progresso. Mas ele traz os males, e cujo remédio está dentro dos próprios males, não é isso? À medida, então, que a civilização, as pessoas vão se aperfeiçoando, a civilização vai se aperfeiçoando, né? Alguns desses que geraram esses males, alguns males que a própria civilização causou, eles vão desaparecendo, porque o progresso moral, ele se faz ao longo das experiências, ao longo das reencarnações. Nós melhoramos, nós nos transformamos, inclusive, no mundo espiritual com maior consciência, para retornarmos em outras faixas, de forma melhor, de forma mais
lúcida, passando pelas provas necessárias, modificando esses estados aí da própria sociedade. E quanto que nós já melhoramos nessas situações. Kardec, então, vai continuar no texto do seu comentário. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente poderá considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência puder se desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, porque tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas. Onde exista menor número de desgraçados. Enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Veja que este comentário de Kardec encerra de uma forma bela, lúcida, todas essas nossas reflexões. Esse é o mundo que nós desejamos. Esse é o mundo que devemos nos esforçar para construir. Todos nós. Porque só muda a sociedade se nós mudarmos, só muda a civilização se nós mudarmos. Parte do homem para fora e não de fora para dentro. Esta autonomia, este esforço tem que ser de cada um de nós. Por isso que os espíritos de verdade nos conclamam. Espíritas, amai-vos. É isso, construa este mundo. Instruí-vos para que possa construir melhor, com sabedoria. E é isso que nós todos vamos aos poucos desejando, trabalhando, e não vamos deixar nos dominar pelas nossas tendências inferiores. Assim nós encerramos essas nossas reflexões sobre este item, e no próximo estudo nós vamos abordar o item 5, Progresso da Lei Humana. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Até mais.